Hoje no Cartório Contemporâneo, veremos uma palestra do 8º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Conversamos com o Dr. Carlos Alberto Firmo. Conversamos com a doutora Pamela Oliveira. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A terceira mesa do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, promovido pela ENOR, teve o tema A importância da advocacia na desjudicialização como parceira da atividade notarial e registral. Ele contou com os doutores Marcelo Lima Filho, vice-presidente da Noreg Brasil e doutorando pela UFMG, Alexandre Chine, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tiago Almeida, presidente da Comissão dos Notários e Registradores da OAB, Flávia Pereira Rio, registradora civil, doutora pelo FRJ, e Hércules Benício, tabelião do DF e doutor pelo NB, e a doutora Marili Monteiro, tabelião do Rio de Janeiro. Veja a seguir. Motivo de muita alegria participar desse fórum tão importante. Agradeço o convite ao Dr. Rogério, à doutora Fernanda e cumprimento a todos os membros deste importante painel, na pessoa do Dr. Alexandre Chine e também na pessoa do Dr. Marcelo Lima, que eu tenho a honra de contar enquanto membro consultivo da comissão que presido hoje no Conselho Federal da OAB, a Comissão Notarial e de Registros, já entrando no tema proposto em relação a esse painel, advocacia extrajudicial e a desjudicialização. Eu tenho algumas experiências que eu gostaria de compartilhar com os senhores em relação ao dia a dia do advogado e a importância do advogado conhecer profundamente as ferramentas que as serventias extrajudiciais oferecem em relação a eventuais soluções de potenciais litígios. Eu sempre falo para quem me procura em relação a consultas, olha, Tiago, gostaria de uma opinião da comissão em relação a tal ou qual fato. E a primeira providência que eu tomei quando assumi, ainda em 2019, a posição de vice-presidente da Comissão de Direito Notarial da OAB São Paulo. Eu falei assim, olha, a primeira providência que nós temos que tomar, e contei com o apoio da presidente Raquel Ximenes, foi no seguinte sentido: vamos distensionar essa relação da advocacia com os tabeliães e registradores. Era impressionante o quanto de reclamações e demandas que nós recebíamos na nossa respectiva comissão, no seguinte sentido: olha, o advogado, de alguma forma, foi maltratado por tal ou qual profissional responsável pela determinada serventia. Mas espera aí, vamos entender o que aconteceu, porque a OAB antes... E não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. Nós tínhamos uma política de, olha, vamos proteger o advogado sem entender o outro lado. Então vamos entender qual foi a motivação dessa reclamação. E a partir disso, a nossa comissão, em convênio com o CNB, IEPTB, ARPEN, enfim, ONR, nós... resolvemos ou optamos por soluções amigáveis. Vamos sentar com o tabelião e com o registrador e também com o advogado e, eventualmente, reparar eventuais mal-entendidos. E eu posso garantir, 100% das reclamações eram mal-entendidos. Onde, eventualmente, o advogado não compreendeu a orientação do tabelião, do registrador, ou, eventualmente, um funcionário da serventia não explicou de forma adequada, mas, enfim, qual é a solução, qual é o resultado de tudo isso? Nós recebíamos, no início da nossa gestão, cerca de 10 reclamações ou consultas por mês
em relação a advogados e nós entregamos a nossa gestão com 0 reclamações. 0. Nós não tínhamos, para nossa alegria, mais nenhuma reclamação de advogados do Estado de São Paulo. Por quê? Nós adotamos também uma conduta no sentido de que, olha, recebíamos uma reclamação, por exemplo, existia um certo tabelião de notas favorecendo determinado advogado na comarca. Olha, a OAB tem que se movimentar contra o tabelião. Calma. Chamávamos o CNB. Olha, por favor, o que nós podemos fazer? E eu contei muito com o apoio do presidente Daniel Paes e do André Guimarães no sentido, olha, vamos montar cartilhas, vamos orientar os advogados sobre as ferramentas, por exemplo, Sensec. Então, assim, olha, eu tenho uma suspeita de que um advogado está sendo... Poxa, a Sensec tem respostas para isso. Então, não há necessidade da OAB, eventualmente, criar um cenário de litigiosidade com o tabelião, com o CNB. Não há essa necessidade. Por um motivo muito simples. A OAB, os advogados, eles não são concorrentes dos tabeliães e dos registradores. Nós somos literalmente clientes, nós somos parceiros. Eu acho que essa ideia, essa política, ela é essencial e indispensável quando nós falamos de desjudicialização. E aí, eventualmente, também recebo algumas provocações na nossa comissão no seguinte sentido. Olha, Thiago, eu gostaria de entender como a OAB pode ofertar cursos, orientações aos nossos advogados, especialmente em relação a municípios pequenos e distritos, enfim, no sentido de que os advogados não sabem operacionalizar as ferramentas fornecidas pelas serventias extrajudiciais. E por que não sabem? Por um motivo muito simples. Houve, especialmente após o CPC de 2015, literalmente um marco da advocacia extrajudicial. Um marco no sentido de que a advocacia extrajudicial, as ferramentas ofertadas pelas serventias extrajudiciais passaram a constar de um importante diploma legal, normativo, e que isso provocou as academias, ou seja, as instituições responsáveis por formar os operadores do direito a enfrentarem, a analisarem justamente o quê? As opções ofertadas pelas serventias extrajudiciais. E eu posso afirmar também, sem medo de errar, das principais universidades hoje do país, pouquíssimas ofertam na sua grade curricular a disciplina de direito notarial e registral. Ou seja, as universidades, elas possuem uma política de formação dos seus alunos para atuação junto aos tribunais. Isso é deveras muito preocupante, porque nós estamos, sem dúvida nenhuma, atrás de uma política importante, que é a da desjudicialização, e formando todos os anos profissionais que somente estão ou que foram habilitados para atuar junto ao judiciário. Inclusive, é preocupante também, compartilho dessa preocupação, já compartilhei com o Dr. Rogério, com a doutora Fernanda, é importante que as especializações, as pós-graduações em direito notarial e registral, elas se tornem cada vez mais fortes, mais prestigiadas, já que, então, nós temos uma ação dos bacharéis, que esse problema seja resolvido por meio de especializações. E aí, a doutora Fernanda, de forma muito atenciosa, já sentou com a OAB, com a ESA, então falando, olha, OAB, o que nós podemos fazer conjuntamente para preparar os advogados e habilitá-los a justamente o quê? Eu não vou nem falar privilegiar a advocacia extrajudicial, não, mas por conhecer as ferramentas que estão ao nosso alcance.
Hoje se debate muito o papel do advogado no sentido de que o advogado que exercia a profissão há 20 anos atrás, hoje ele precisou, nesse lapso temporal, literalmente se atualizar. E eu digo, eu me formei em 2005 e o primeiro contato que eu tive com a atividade do Extra foi literalmente para salvar o meu emprego, Marcelo. Eu fui fazer um protocolo num órgão administrativo de determinado município. Estava com 3 dias de folga em relação ao meu prazo fatal. Fui fazer o protocolo e aí o atendente do órgão falou assim, olha, o protocolo é somente com agendamento. Eu falei, pois não, então gostaria de agendar para realizar esse protocolo. Ah, sim, eu estou vendo a agenda, o senhor pode retornar na próxima semana. Isso era uma terça-feira, meu prazo fatal, salvo engano, se encerrava na sexta. Na próxima semana, na próxima terça-feira eu posso lhe atender. Eu falei, olha, nós temos um problema, porque se o senhor me atender na próxima terça-feira, eu já perdi meu prazo. Então, por favor, seria possível o senhor encaixar até sexta-feira um horário para eu realizar esse protocolo? Não, nós não temos aí a autorização para isso. Eu não sabia se eu chorava, isso era um advogado recém-formado, porque eu tinha certeza que eu perderia meu emprego se eu não saísse com o protocolo de lá. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria de chamar o chefe da repartição, porque eu gostaria pelo menos de tentar um protocolo por insistência. Chegou o chefe e falou assim, olha, meu funcionário já adiantou a situação e o senhor vai ter que fazer o protocolo na próxima terça-feira e da próxima vez o senhor que venha com mais antecedência em relação ao seu prazo fatal. Poxa, mas eu estava com 3 dias de antecedência em relação ao meu prazo fatal. E aí, vendo aquele desespero, um colega falou assim, doutor, vem cá, atravessando a rua tem um tabelionato de notas lá. Vá lá e procure o tabelião, narre tudo isso, porque ele vai fazer uma ata notarial. Aí eu falei, o quê? Ata notarial? Como isso vai me ajudar? Ele falou, vá lá que ele vai te explicar. E foi em função dessa ata notarial, em 2007, que eu tive que entrar, detalhe, com mandado de segurança, porque eu não consegui realizar o protocolo, e salvei meu emprego e salvei a discussão do cliente. Então, isso eu posso dizer, olha, em 2007 eu desconhecia uma ferramenta tão importante para a advocacia. Isso, se vocês falarem, Thiago, mas será que isso acontece até hoje, em 2023? Sim, acontece sim. Menos em função do CPC de 2015, mas certamente os advogados, não por uma má formação, não é isso, é porque as universidades não ofertam essa preparação para que os profissionais saibam operacionalizar adequadamente a advocacia extrajudicial. Tenho também que criticar essa cultura da litigiosidade, é impressionante. Isso eu digo não só em relação aos meus colegas advogados, mas, enfim, a sociedade em si. Em 2021, salvo engano, um pouco antes da pandemia, ou logo no início da pandemia, recebi um cliente e o cliente falou assim, olha, Thiago, tenho aqui uns títulos, o valor da dívida era altíssimo, eu gostaria de judicializar. Eu já esgotei todos os recursos em relação a uma potencial cobrança, a uma solução amigável do litígio, e eu não tenho outra solução a não ser judicializar. Eu falei, tá ótimo. Por favor, me encaminha o protesto que você realizou. Não, eu não realizei protesto. Imagina, vou gastar mais dinheiro com isso. Espera aí. Nós estamos no estado de São Paulo desde do ano 2000. Quem arca com os custos do protesto é quem deu causa ao protesto. E depois, Dr. Chini, por meio do provimento 86, isso foi nacionalizado. Então, assim, o meu cliente, a princípio, ele falou, Thiago, eu vim aqui porque eu já esgotei todas as possibilidades de cobrança. E com justamente esse, entre aspas, preconceito de que procurar o protesto, naquele momento, seria um custo a mais. E que ele não acreditava de que receberia. Detalhe, André, ele recebeu no protesto. Recebeu no protesto.
E aí, eu sempre trago esses exemplos, inclusive na interação com os advogados, para que, olha, colegas advogados, é importante sairmos da nossa bolha. É importante que nós, eventualmente, busquemos soluções alternativas ao Poder Judiciário, por um motivo muito simples. Não só pelo comprometimento de uma entrega eficaz dos resultados que os nossos clientes buscam, tá? Quando, eventualmente, agendam e me procuram, Thiago, eu preciso de um advogado para resolver tal ou qual, seja pré-litígio, litígio, enfim. Mas, mais do que isso, nós precisamos, advogados, ter um compromisso com o Estado democrático de direito que, ultimamente, tanto precisa do Poder Judiciário. Então, vamos reservar ao Poder Judiciário assuntos que realmente sejam imprescindíveis. É assustador quando nós enfrentamos ou olhamos os números do Poder Judiciário e verificamos que nós temos hoje cerca de 80 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, sendo que uma grande fatia desses processos poderiam ser resolvidos no Extra. E aí eu digo, como bem o Dr. Chini colocou, processos de cobrança e tantos outros. É impressionante também por experiência. Eu encerrei uma usucapião extrajudicial, salvo engano, em 9 meses agora. Isso porque teve, enfim, algumas intercorrências no processo. Quando, Dr. Chini, que uma usucapião judicial demoraria 9 meses, isso é um sonho para o advogado e um sonho para o cliente, de verdade. Então, assim, nós, advogados, e também chamo os senhores, tabeliães, registradores, nós temos que literalmente empunhar essa bandeira da desjudicialização, mas não somente falar no nosso meio, porque é muito mais fácil. Nós temos que buscar literalmente o quê? Provocar as ordens dos seus respectivos municípios. Olha, Thiago, eu sou tabelião, eu sou registrador em determinado município. Poxa, que legal, vamos chamar vocês, registradores, tabeliães, vamos chamar a ordem para promover encontros, para se discutir justamente o quê? A desjudicialização, para se apresentar aos advogados todo o leque de opções que vocês, serventias extrajudiciais, possuem. Olha, advogados, se vocês não trabalham com isso, vocês podem trabalhar. E aí, desde já, eu firmo o meu comprometimento até o final da minha gestão de que a advocacia extrajudicial e a desjudicialização, ela será tratada em todos os eventos que eu for escalado pelo Conselho Federal para representá-lo. Esse é o meu compromisso, muito além da advocacia extrajudicial. É meu compromisso, literalmente, com o Estado Democrático de Direito. Nós precisamos agir, e agir rapidamente. Eu sempre cito uma frase emblemática do expoente Rui Barbosa, no sentido de que a justiça tardia é uma injustiça institucionalizada. E cabe nós, operadores do direito, correr atrás justamente dessa quebra de paradigma. Nós não podemos literalmente passar aos nossos clientes, olha, seu processo, a primeira pergunta que o cliente faz é quais são as chances de êxito, e a segunda, quanto tempo o doutor estima que demorará o processo. Imediatamente. Então, aí nós não podemos falar, vai demorar. Mas quanto tempo? 5, 10 anos? Porque isso causa uma frustração a quem busca o quê? O exercício do seu direito. Isso causa, e os advogados, eles precisam ter um compromisso no sentido de não só em representar os clientes, mas, sem dúvida nenhuma, em contribuir com o judiciário.
Existem uma série de projetos de lei que eu acompanho e às vezes fico assustado com determinadas resistências da advocacia, do judiciário, enfim, dos operadores do direito, no sentido, será que esse projeto é bom? Óbvio que é bom, óbvio que é bom. Ele traz alternativas ao judiciário, alternativas que, passando pelas serventias extrajudiciais, garantem segurança jurídica. Nós estamos falando de oficinas de segurança jurídicas. Como isso não é bom para a população, para o usuário, para a advocacia? Então nós temos importantes projetos, 4188, o 6204, que foi citado pelo Dr. Chini, que são projetos de lei que nós temos que aplaudir, nós temos que apoiar, nós temos que literalmente fazer a nossa parte para que eles sejam aprovados, virem lei e tragam novas ferramentas para o nosso dia a dia da advocacia extrajudicial. Para terminar, eu sempre cito uma alegoria trazida pelo professor Rodolfo Mancuso, da USP, e eu acho que foi uma alegoria muito feliz que ele criou, no sentido de que o Poder Judiciário ele é uma estrada congestionada, cheia de pedágios, e ele fala que é uma estrada sinuosa. E que somente bons motoristas com conhecimentos diferenciados, e aí motoristas somos nós, operadores do direito, é que conseguem enxergar as saídas para as vicinais bem conservadas, sem pedágio e sem congestionamento, e que levam exatamente ao mesmo destino. Então cabe a nós, advogados, tabeliães, registradores, operadores do direito em si, ter esse compromisso e sempre reafirmar que depende de nós para que a desjudicialização dê certo. Muito obrigado a todos. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com o Dr. Carlos Alberto Firmo. Pesquisa do Datafolha do ano passado apontou que os serviços dos cartórios são considerados os mais confiáveis pela população. Como a senhora avalia a importância da atividade notarial e registral para a sociedade? Essa avaliação, no sentido de confiança, é resultado de trabalho, resultado de trabalho junto à população, no sentido de atender às suas demandas. Essas demandas são muitas, de vários setores, né? E os cartórios estão sempre presentes para atendê-la de forma rápida. Então, como a população confia nessa segurança que é atribuída aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o resultado é essa confiança, né? É isso que a gente verifica. Isso nos deixa muito orgulhosos, porque essa é a nossa dedicação nesse sentido. É no sentido do reconhecimento e do atendimento de todos os anseios da população, né? Os cartórios brasileiros se transformaram e hoje prestam a maior parte de seus serviços em meio eletrônico. Como a senhora avalia essa mudança e a importância da prestação digital dos serviços extrajudiciais? É uma revolução digital, realmente. Revolução em todos os sentidos. Os cartórios não estão fora disso. O que aconteceu é que a pandemia, apesar de ter trazido muitos malefícios no sentido da saúde da população, ela serviu como um alavancador desse processo que já estava se desenvolvendo de digitalização e modernização dos cartórios, das plataformas, dos sistemas de atendimento à distância. Hoje, então, isso acabou se consolidando após a pandemia, se consolidou de uma forma irreversível. Hoje a população pode ser atendida de maneira geral, praticando seus atos sem sair de casa, através de um simples celular, de um tablet, de um computador. Ela pode praticar seus atos. E cada vez mais isso está se ampliando, né? E de forma segura, que é o mais importante. Os cartórios prestam um relevante serviço para a sociedade. Como avalia a importância dos cartórios no processo de desburocratização?
Pois é, o cartório sempre ele é associado, muitas vezes, à burocracia, à lentidão. Mas, na verdade, o que há hoje na verdade, superação dessa burocracia, para que a pessoa não precise, por exemplo, ingressar com uma ação em juízo, que demoraria anos para fazer um inventário judicial, por exemplo. Ela consegue, em questão de semanas ou dias, concluir o inventário de um ente querido falecido e poder, então, gerar a circulação de riquezas que ficaria travada, presa, se fosse num processo judicial comum. Isso ajuda também a sociedade como um todo, porque tira a sobrecarga do Poder Judiciário, para que ele possa se dedicar a outras questões mais relevantes e facilitar, então, a vida do cidadão como um todo, né? Isso foi apenas um exemplo, mas temos outros, como o divórcio, por exemplo, e que a pessoa pode fazer sem sair de casa, né? União estável também, ela pode regularizar a sua situação sem sair de casa, através de uma plataforma eletrônica que é o e-notariado, no caso. Então é isso que nós estamos vivenciando hoje e me deixa muito orgulhoso de participar desse processo também. De que forma o cartório pode colaborar para a desburocratização? Tem que aumentar cada vez mais. Isso é um processo. São degraus. Você não chega no último degrau sem passar pelos mais baixos, né? Eu acho que esse degrau, nós estamos no meio disso, ainda tem muito a caminhar. Acho que os cartórios podem prestar um relevante serviço, retirando mais ainda do Poder Judiciário aquelas tarefas que sobrecarregam o sistema, que trazem gargalo para o sistema. Nós temos exemplos da própria conciliação de conflitos, para evitar que a pessoa entre e ingresse em juízo. Você pode fazer uma conciliação no cartório, que isso ainda está muito incipiente, deveria ser mais incentivado, deveria ser melhorado esse tipo de serviço. Outros exemplos, como a execução fiscal, você pode praticar uma execução e tirar do judiciário para poder você satisfazer os créditos, não só os créditos dos estados, mas das pessoas, dos particulares. Então, temos muitos pontos ainda a trabalhar e a evoluir, sempre com a ajuda da informática, da digitalização, da modernidade. Como avalia a iniciativa da CNR na realização do 13º Fórum de Integração Jurídica? Eu fiquei impressionado, estou muito impressionado. Eu sou vice-presidente da CNR. Nosso presidente, Rogério Bacelar, ele fez um trabalho magnífico, muito bonito. Ele sempre representou muito bem a nossa categoria e ele acabou de realmente realizar um grande benefício para a integração jurídica do direito notarial registral, trazendo grandes palestrantes, a exemplo do próprio presidente já eleito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez uma aula magna, impressionante, magnífica, demonstrando total domínio sobre a matéria e conhecimento sobre o direito notarial registral e sobre a nossa realidade e a realidade do país. Eu acho que nós conseguimos fazer, e estamos ainda realizando no meio desse processo, um grande evento que contribuiu e vai contribuir muito para a sociedade, que é o grande beneficiário final de todo esse trabalho, né? E é isso que eu visualizo. E eu quero parabenizar todos os envolvidos pelo excelente evento que foi praticado aqui hoje no Distrito Federal de Brasília. Voltamos já com mais do 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Estamos de volta com o 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral. Então, como foi dito, esse processo de desjudicialização, ele já vem se desenvolvendo. Então, nós temos o inventário, nós temos a retificação, nós temos o divórcio, nós temos até o divórcio
puro, que você dispensa a homologação de sentença estrangeira, retificação diária, retificação do prenome, adoção socioafetiva, vários mecanismos de desjudicialização, sobretudo os mais populares, eu creio que seja o divórcio e o inventário, que a advocacia abraçou porque ficou muito mais rápido, muito mais efetivo. E esse é o objetivo de todo esse processo, toda essa política de desjudicializar, tirar do Poder Judiciário e colocar numa atividade que é altamente qualificada, até porque o concurso é um dos mais concorridos que há, e é um concurso que você tem uma fiscalização não só da corregedoria local, mas da corregedoria nacional, o que demonstra que aquele procedimento ele vai ter uma lisura, ele vai ter uma remuneração adequada, que motivos profissionais, enfim, que só tem a ganhar a própria sociedade, porque tem um exercício da cidadania, aqui, pode colocar aqui o ODS 16, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é exatamente você ter um poder judiciário efetivo, eficaz, que traz a cidadania para o desenvolvimento humano. E dentro desse desenvolvimento humano, o processo e os procedimentos, sobretudo a fase de execução, que é a mais penosa, por vezes você tem processos de execução que vão se desenrolando por décadas e décadas e que não chega à efetividade, porque a dívida líquida nós conseguimos pegar rapidamente, e eu não estou dirigindo a minha palavra aos notários e registradores, porque conhecem isso muito melhor do que eu, mas eu estou me dirigindo à advocacia, que não prestou atenção ainda a um grande instrumento de desjudicialização, de modernização, apesar do Instituto ser do século XIV, que nasce em Gênova, né, que é o protesto. Hoje a gente fala em Pix, hoje a gente fala em bitcoins, mas a duplicata, a letra de câmbio, é um negócio fantástico, criado no período medieval, onde existiam feudos e senhores feudais, cada um com sua moeda, cada um com a sua forma de comercializar, e você tinha que comercializar com aquilo tudo, e inventaram, então, esse instrumento que segue até hoje. Então, esse instituto de efetivação que traz a segurança jurídica aos títulos, seja ele qual for, ele vem se mostrando eficaz, pelo menos há muitos e muitos séculos. Como é que eu começo aqui? Então, hoje, a advocacia, ela conhece esses sistemas de busca de bens, são os mais conhecidos. Quem aqui é advogado? Então, enfim, Bacenjus, Renajus e agora o Sniper que está na moda. Você faz o bloqueio direto na conta do bem, você bloqueia o veículo, você pode impedir a circulação, você pode impedir a transferência. Ótimo, isso a gente faz uma execução de forma líquida, porque ele é solvente. E o problema é a insolvência. Esse é o problema, não o Poder Judiciário, o devedor solvente. Esse não tem problema nenhum. Mas nós temos outros sistemas que não são poucos utilizados, são tão eficientes ou muito mais eficientes quando a gente busca aquele que está escondendo bens do devedor. Não é? Então, o sistema de registro eletrônico de imóveis, você vai saber se aquele devedor tem algum imóvel no nome dele. Você tem também outros sistemas, como o sistema do colégio notarial. Eu faço uma escritura de compra e venda num registro, eu não faço um registro de imóvel, mas eu tenho a minha escritura, está registrada, porque você vai no site, você vai conseguir. Você tem o inventário dele que foi aberto, você tem o uso capitão, todo o ato notarial, o credor consegue identificar. Então, eu faço uma compra e venda no registro.
Porque eu sei que se eu registrar, o meu imóvel vai ser penhorado. Então, eu fujo. Mas você, advogado, através desse sistema, vai conseguir achar. Você tem a Semprot, que é a Central de Protesto, um negócio totalmente moderno. Você tem o controle de todos os títulos circulando no Brasil. Então, você vai saber se o seu devedor tem um título para receber e você não usa essa ferramenta. Você tem o sistema do registro civil de pessoas naturais. Bom, o que isso me serve? Você sabe o regime de bens daquela pessoa, você sabe se o pai dele faleceu e se lá na certidão de óbito está escrito que ele deixou bens e eu não vou abrir o inventário, porque senão esses bens vão ser transmitidos, não obstante a forma originária de aquisição da propriedade, como o uso capião, é a transmissão hereditária. Morreu, forma aquisição, já passou para aquele suposto devedor. Então, esses instrumentos, eles são praticamente desconhecidos. A advocacia não utiliza, como também não utiliza... bom, esses aqui são os mais conhecidos. Como também não utiliza o protesto de documentos. Protesto que é um instrumento medieval, como a gente sabe. E muito menos... bom, apesar do Supremo Tribunal Federal, antes de você ter a lei, ou você ter o artigo 517 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça há muito tempo já vinha reconhecendo a eficácia do protesto. Então, nós temos aqui um voto do Herman Benjamin, mas antes tinha um outro voto, em razão do tema ser muito curto, o tempo ser escasso, eu não vou poder fazer isso, mas nós temos o artigo 517, que é um instrumento de desjudicialização da execução que é muito pouco utilizado pelos advogados. Protesto de sentença. Então, você dá uma publicidade enorme àquela sentença, que só tem uma publicidade entre as partes. Só eu sei que eu fui condenado, só o autor sabe que eu fui condenado. Você foi no Bacen Jus, você foi no Renajus, você foi no SNAI, não encontrou nada. E pronto, vai fazer o quê? Se for no juizado especial civil, ainda vai ser extinto o seu processo. Porque lá, na Lei 9.099, e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis absorve 55% de todas as demandas do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos. E, se eu não me engano, é 40 e poucos do Brasil inteiro. É o sistema que tem a maior inclusão social, de exercício da democracia. Ali o seu processo vai ser extinto. Como você faz para que isso não ocorra? Você protesta a sentença. Pronto, está protestada a sentença. E agora, com a postercipação dos emolumentos, provimento 67, 70, nem me lembro mais qual é, André? 86. 86. Quem vai pagar isso é o credor. Desculpe, devedor. Porque antes tinha uma inibição com relação vamos dizer assim, a utilização desse instrumento. Bom, então, a advocacia tem que prestar atenção nesse instrumento de desjudicialização, que é tão importante quanto o divórcio, você fazer no cartório, o inventário, a partilha, a retificação diária, tudo que você pode fazer, você pode também fazer a sua protesto da sua sentença, que isso vai dar resultado, isso vai dar efetividade. Bom, paralelo a isso, nós temos um PL, que é o PL, que disciplina a execução extrajudicial civil a cobrança de títulos. Aqui o número está errado. 60. Está errado o projeto. E também estava errado, eu tinha botado Semprot com M. Não era Central Nacional, aí eu já estava delirando, era Central Mundial de Protesto, entendeu? Então, quando você tiver a desjudicialização do todo o processo de execução, que é um procedimento que ele é híbrido, porque ele tem atividade extrajudicial, mas ele tem não só a fiscalização da Corregedoria Nacional, a fiscalização da Corregedoria Local, mas a própria intervenção do juiz quando tiver oposição, tiver apresentação de embargo.
tiver que decidir alguma questão incidental com relação àquele processo. Então, isso será um grande avanço que a sociedade brasileira vai ter se esse projeto de lei for aprovado. Porque ele tira do Poder Judiciário um trabalho que ele é um trabalho que pode ser e vem sendo executado em outros países de forma efetiva, deixa os processos mais importantes, vamos dizer assim, para serem decididos, e aquelas impugnações não fogem da garantia ou da segurança de que terá alguém, vamos dizer assim, fora daquela estrutura para poder decidir. Então, a sociedade só tem a ganhar com mais esse procedimento de desjudicialização. Isso é uma meta que já vem sendo que vem buscando pela Corregedoria Nacional há muito tempo. Porque quando o ministro Humberto Martins editou o provimento sobre postercipação e a SEMPROT, ele já estava visualizando a importância desse instrumento, e hoje, parece que eu não assisti, mas o ministro Barroso também falou sobre a efetividade do protesto, a importância que ele deu, o discurso dele, ele vai ser o próximo presidente do CNJ, ele vai ser o próximo presidente do Supremo, então isso demonstra uma política judiciária que será voltada ao protesto. Isso a classe não pode permitir que essa onda passe. E ela que não surfe essa onda de modernização, sobretudo quando a gente tem aquele protesto, aquele projeto. Então, meta nacional da Corregedoria Nacional, do Poder Judiciário de 2020, incluiu o protesto de decisões transitadas em julgado. Em 2017, no encontro de colégio de corregedores, também ficou estabelecido por enunciado a necessidade das corregedorias divulgarem e incentivarem o protesto de decisão judiciária. No segundo Fórum Nacional de Corregedoria, FONACOR, também ficou definido incentivar a adoção de protesto judiciário de sentença. O provimento 86, que criou a central. Não, essa aqui é a postercipação. E a 87, que criou a central de protesto, que é uma central que ela tem não só essa questão relacionada à modernidade, do trânsito de todos os títulos, facilitando o trabalho não só do próprio titular de cartório, mas do cidadão que vai buscar aquilo ali, mas ele tem uma outra visão muito maior de autogestão. Por isso é importante que as recomendações, os enunciados e as súmulas editadas pela coordenação da central sejam seguidas pelos profissionais da área de protesto, porque você tem ali a própria fiscalização prévia com os seus relatórios. Então, você pode antecipar o seu problema. Então, vocês têm que estar numa unidade. Porque se fracionar, toda a política judiciária que foi implementada, ela pode não se tornar efetiva. Como eu disse, então, o protesto, a eficiência, a desjudicialização está dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, uma justiça para todos e constituindo instituições eficazes, e o Poder Judiciário vai ficar muito mais eficaz com a utilização do protesto, com a execução dos títulos, responsáveis e, sobretudo, inclusivas. Bom, era isso que eu tinha a falar rapidamente, nesses 10 minutos que me deram. Queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com os senhores. Conversamos no 13º Fórum de Integração Jurídica, temas atuais do direito notarial e registral, com a doutora Pâmela Oliveira. O que é a advocacia extrajudicial? A advocacia extrajudicial no direito brasileiro surgiu sobre uma perspectiva de desjudicialização, ou seja, para desafogar o poder judiciário em demandas de menor complexidade, demandas normalmente que há acordo, concordância ali entre as partes, porque a gente sabe
que muitos desses processos ficam por muitos anos ali no judiciário, dependendo de uma decisão de um juiz, né, de primeira instância, segunda instância, demandas que poderiam ser resolvidas de forma mais célere. E esse é o foco principal da advocacia extrajudicial. Como atuar na advocacia extrajudicial? A atuação na advocacia extrajudicial, o advogado tem que ter sempre a mentalidade do diálogo. Tem que optar sempre pelo diálogo para facilitar a vida do cliente e também a vida do próprio advogado, né? Porque tem muitas demandas que estão no judiciário que elas podem ser trazidas para o extrajudicial e ser resolvido ali nos cartórios. O advogado precisa ter a perspectiva de que o cartório é amigo dele, não inimigo, né? Muita gente pensa que o cartório veio para burocratizar. Eu penso o contrário. Na verdade, é para desburocratizar muitas demandas que ficam ali anos a fios para ser resolvido, e o advogado precisa ter essa perspectiva, essa visão diferenciada. Eu acho que isso daí é um baita diferencial para quem atua especialmente nessa área. Quais os maiores desafios dessa área? Os maiores desafios na advocacia extrajudicial, no meu entender, é principalmente em relação à especialização nessa área, porque no curso de Direito nós não temos essa matéria como obrigatória e algumas universidades oferecem como matéria optativa. Mas ainda assim, o advogado fica meio deficiente ali nesse conhecimento. E aí, quando vamos para o mercado de trabalho, a gente se depara com esse ramo do direito, que é muito rentável, inclusive, o advogado fica um pouco perdido por não ter tido esse conhecimento anterior. E aí tem um grande desafio, precisa buscar a especialização, precisa se qualificar para essa área, porque aí também é um baita diferencial na advocacia. Quais as vantagens em atuar no extrajudicial? Poderia listar aqui milhões de vantagens para a atuação na advocacia extrajudicial, mas eu vou citar algumas delas. A primeira delas, que é a desjudicialização, como eu já disse, né? Desafogar o judiciário, ser de forma mais célere. Celeridade é um baita diferencial, uma baita vantagem para esse ramo do direito. É uma área rentável para a advocacia? Além de ser também muito rentável para a advocacia, porque muitos colegas pensam que pelo fato de ser mais rápido, terminar o trabalho ali de forma mais rápida, você também cobra honorários mais baixos. Lê do engano. A gente pode sim cobrar, justamente por essa celeridade, cobrar um valor muito maior, porque você está, afinal de contas, resolvendo a demanda daquele cliente, resolvendo a vida dele de forma muito mais célere. Como advogado especialista nessa área, qual o conselho para quem está iniciando? Meu conselho é optar sempre pelo diálogo das partes. Entender, conversar, ouvir, ter uma escuta ativa em relação ao seu cliente, em relação ao que ele precisa. Estar sempre em contato e ter o cartório como seu amigo, como um facilitador ali da sua profissão, da sua advocacia, porque de fato é. Quando você tem o conhecimento, quando você conhece pessoas dentro do cartório, isso facilita muito a sua advocacia. E, óbvio, se especializar. Sempre se qualifique para a sua área de atuação, especialmente nessa, que pode ser muito, muito rentável, eu garanto isso.
esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!